todos. Então a gente está aqui hoje, né, para fazer então essa audiência pública, então os dados fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, né. Agradeço aqui a presença do nosso presidente, Maicon, a vereadora Neiva, quem mais que está aqui, o Giovanni, o Betty, né, e enfim a todos, o Evandro, a Carla. Desde já então passo a palavra para a Carla para fazer a apresentação aí. Bom dia a todos, obrigada pela participação de todos vocês, né? Funcionários aqui da casa, que sempre nos acolhem também, e todos os funcionários também do nosso executivo que aqui estão, o Wander, a Daiane, o Andy, que está aí fazendo a ata, né? Nós estamos aqui para cumprir nossa obrigação legal, na finalização dos nossos quadrimestres. Já estamos, né? Finalizamos o primeiro, já estamos em maio, final, metade do ano já foi, né? Como passa rápido. Então, para nós vermos os nossos números de janeiro até abril, em conformidade com o artigo 9º da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata que nos meses de maio, setembro e fevereiro nós precisamos, então, fazer a apresentação dos nossas metas, dos nossos números nas casas legislativas. Então, iniciando, vamos trabalhar com as nossas receitas em cima daquilo que nós previmos inicialmente. Então, as nossas receitas correntes, nós previmos um valor de em torno de 101 milhões. Sempre lembro aqui que essas receitas são as receitas do município e do RPPS. E é importante enfatizar isso porque o RPPS, nós temos um montante aplicado e ele vem de juros. Onde ficam contabilizados esses juros? Aqui na linha da receita patrimonial. Então, quando nós olhamos esses 5 milhões 250 mil, uau, veio da onde isso? E são praticamente quase 100% juros do RPPS. Então, na verdade, o RPPS tem uns 100 milhões aplicados, né? Então, é esse juro que rendeu nesse período. Então, a gente sempre tem que lembrar que é de maneira consolidada essa apresentação, que não é o recurso, às vezes, de é tudo do município. Claro que é do município, porque o RPPS também é do município, mas não é da prefeitura em si, é do fundo, tá? Então, só fazendo essa separação. Então, nós tínhamos previsto, né, uma receita corrente de 101 milhões. Até esse quadrimestre, final de abril, nós arrecadamos 33.647. 33%, que demonstra que estamos bem certinho na programação do quadrimestre, né? Vezes 3, a gente vai estar lá com os 99%. Então, a receita nesse ano, ela está acontecendo de uma maneira muito próxima daquilo que a gente tinha como expectativa, né? Não temos grandes saltos de crescimento. Nós vemos uma economia que ela está, enfim, acontecendo, mas nós não temos crescimento. É uma questão mesmo de manutenção, o que nós percebemos. Então, impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós arrecadamos agora 5 milhões, é praticamente metade, muito em virtude do IPTU, que é arrecadado agora, o primeiro vencimento é 10 de abril, então já entra aqui, que é o mais forte, nossa arrecadação maior. Contribuições, 806 mil. Receita patrimonial, essa dos rendimentos, principalmente do RPPS, 5 milhões 250. Receitas de serviço, 93 mil. E transferências correntes aqui, 22 milhões 159, que é a nossa fonte principal, que são as transferências da União e do Estado para o nosso município. E outras receitas menores, 202 mil. Com relação às receitas de capital, até esse trimestre nós tivemos um pequeno desembolso, né? Não chegou a 150 mil. Nós vamos ter agora para a operação de crédito do Banrisul nessa semana, se tudo der certo, nós conseguimos assinar o contrato, então nós começamos provavelmente na próxima apresentação. Espero eu já ter algum tipo de desembolso, mesmo pequeno, né? Mas já acontecer algo. Alienação de bens neste ano não tivemos, e transferências de capital entrou até agora 221 mil, e receitas intra-orçamentárias 1 milhão e 800. Então, o total das nossas receitas aqui, 35 milhões 667 mil. Com base nessas receitas, nós traçamos a nossa receita corrente líquida, que ela é a nossa base para alguns cálculos, para alguns limites que nós temos. O principal dos limites que a receita corrente líquida nos traz é o limite com relação à folha de pagamento. Então, as nossas receitas correntes totalizaram 113 milhões, ali nós temos a composição delas, né, os impostos, contribuição, receita patrimoniais, as deduções. Então, vocês vejam que os rendimentos da aplicação do RPPS reduz da receita, né? Então uma vez entrava, agora não entra mais.
E também as transferências, né, de emendas individuais, emendas de bancadas, também são reduzidas da formação da nossa receita corrente líquida. Mas, no fechamento desse nosso quadrimestre... O que entrou dessas emendas no primeiro quadrimestre? Emendas entre 221.200. Elas estão entrando bastante agora em maio. Maio agora elas estão entrando. Tá? Maio estão entrando. Como é até abril. Até abril foi bem pouquinho mesmo, sabe? Preocupou a gente, assim. Pois é. Né? Eles estavam esperando mais. E aí agora entram agora, tem o pleito eleitoral, então uma série de vedações. Mas enfim, tudo certo, estão entrando agora em maio. E aqui também se deduz as questões das transferências. Então a nossa base de cálculo, né, para a nossa receita corrente, para fim de cálculo de despesa com o pessoal, ficou aqui na casa dos 83 milhões. Então é com base nisso que a gente trata os nossos índices de pessoal e também os índices de endividamento. Nossa despesa, então vimos a nossa receita, agora a nossa despesa. Então a nossa despesa, temos ali nossa despesa corrente com 24 milhões 238 mil. Pessoal e encargos, né, que é a nossa principal com 12 milhões. Juros e encargos da dívida 460, outras despesas correntes 10 milhões, quase 11 milhões, né? Que nessas outras despesas correntes entra todo o restante da manutenção da máquina pública, conta água, luz, a brita, enfim, tudo que o restante que precisa para a manutenção está aí. As despesas de capital, temos os investimentos com praticamente 2 milhões e 400 que foram liquidados neste primeiro quadrimestre, a amortização da dívida 480 mil. Então, o total das nossas despesas, com a questão das intra também, que é entre o LPPS e a prefeitura, totaliza 28 milhões 911 mil. Só um pouquinho, essa amortização da dívida seria um empréstimo? Parcelas de empréstimo? Ali só do principal, tá? E a nossa dívida consolidada. Então, nós percebemos que a nossa dívida consolidada, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil para todos nós visualizarmos, do dia 31 de dezembro do ano passado para esse aqui mudou praticamente nada. Então, a gente percebe o quê? Isso é o que eu preciso deixar todo mundo com a ciência. E aquilo que tem entrado tem feito frente às nossas despesas, mas não tem sobrado, né? Porque vocês percebem, ó, estamos quando a dívida consolidada ela está negativa, significa que nós não temos dívida, que nós pagamos toda a dívida e sobra esse valor. Só que o valor que está sobrando é praticamente igual ao do ano passado, porque o que tem entrado é o que tem saído praticamente. Por quê? Porque nós temos uma receita que ela não tem um crescimento maior, ela se mantém na mesma faixa etária e a nossa despesa, você sabe, houve a questão dos combustíveis, aumentou. Combustível é base para tudo, aumenta combustível, aumenta tudo geral. Nós temos financiamentos, nós temos obrigações que elas precisam ser assumidas e elas vêm acontecendo. Então nós temos aqui a dívida contratual do financiamento, né? 8.311 nesse primeiro quadrimestre. A nossa disponibilidade de caixa, nós temos total ela em 11 milhões. E aí nós tiramos os restos e aí acaba gerando, né, essa diferença de 2.805.000, mas que ela é uma diferença que se mantém conforme o ano passado. Então, os nossos limites, né, de acordo, né, com a legislação, a gente poderia chegar a valores bem altos de endividamento, mas isso não é saudável para nenhum município, muito menos para o nosso. Então, comparado aos limites permitidos pela STN e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos bem abaixo deles e assim nós o manteremos, porque não há interesse em ser o contrário. E o nosso percentual da dívida consolidada e líquida sobre a nossa receita corrente está negativo em 3,32, né? Que é essa questão que nós não temos, então, uma dívida positiva. Outros valores que também são uma obrigação do município, mas que não estão dentro da dívida. Então, nós temos precatórios a pagar, o nosso passivo atuarial, né, que é a questão do LPPS, e os restos a pagar não processados. Então, aqui se mantém, a gente ainda não fez o pagamento dos precatórios. O passivo também é uma questão que não é para o ano que vem, é uma questão a longo prazo, que será amortizada. Mas quero complementar aqui o Evandro, como gestor do LPPS, a Daiane também, que faz parte do Comitê de Investimento, pelo ótimo trabalho que fizeram. Ainda não foi feita a explanação para o Comitê de Investimentos e para
para a comissão do LPPS, mas a gente já recebeu os relatórios que o nosso déficit diminuiu e muito, né? Então nós já estamos com 75% de cobertura. Então isso demonstra, né, o trabalho que vem sendo feito com cuidado e proteção para que o nosso LPPS se mantenha saudável. Porque a gente sabe em quantos municípios, nós temos um vizinho aqui em Caxias do Sul, o problema que está sendo para Caxias, né, o LPPS. Então são questões internas que a gente precisa controlar muito bem para que não haja problemas futuros. Muitas vezes a gente fala, o LPPS vai indo, não é uma preocupação, né, do nosso dia a dia, mas nós temos municípios que não cuidaram quando era necessário, enfim, uma série de fatores, né, que não cabe que nós aqui mencionarmos, mas que depois gerou-se problema. Então, graças a Deus a gente tem conseguido melhorar os nossos percentuais, a rentabilidade. As últimas leis também que foram aprovadas vieram a contribuir com essa melhora financeira do nosso LPPS. E aqui dos restos que foram pagos, né, então a gente tinha quase 6 milhões, agora a gente está com 3 milhões, pagamos praticamente 3 milhões de restos nesse primeiro quadrimestre. Os nossos limites, então, aqui com a despesa do pessoal, né, nós estamos com 41 com 49 do executivo, bem abaixo do nosso limite alerta, que é 48,6, né? Então, se a receita se mantiver assim, a gente tem uma pretensão que esse índice vai crescer um pouquinho, tá? Então, já falando, mas nada assim de chegar ao nosso limite alerta. A nossa ideia é sempre nós trabalharmos com a realidade, com questão bem planejada. E no legislativo aqui da casa, né, sempre muito econômicos, 1,21, quando poderia iniciar até 5,40. Então, no consolidado, entre executivo e legislativo, 42,71 está o nosso percentual de despesa com folha de pagamento. Com relação à aplicação em saúde, nesse primeiro quadrimestre, nós já batemos, né, a legislação federal coloca que aos 15, nós já estamos com 16,07. Então, vocês todos já sabem, a nossa saúde é algo que tu pode colocar todo o dinheiro que existe, todo o orçamento lá e eles vão gastar, tá? Porque a saúde é algo que não tem finalidade, não tem fim, né? E é aquela questão, a saúde necessita, mas o dinheiro é curto também. Então, tem que ir se modelando até onde o poder público pode ir. A verdade é essa, não dá para a gente dar o passo maior que a perna, nós temos controlado sim, porque nós temos um orçamento e nós precisamos trabalhar com ele. Nós já batemos então os 15%, provavelmente esse índice também vai crescer um pouco mais durante o ano, mas vai ficar ali estabilizado, nós esperamos na caixa dos 18%. Então até agora, nós arrecadamos 23, a base, né, para o cálculo dos 15% é 23 milhões, o mínimo que seria 15 seria em torno de 3 milhões e meio, nós já aplicamos 3 milhões e 700 só de recursos próprios, fora Estado e fora a União, que deu os 16,07. Tá? Educação, então, nós já estamos com um índice de 23,78, nós estamos com gasto com educação maior neste ano do que nos outros anos, muito em decorrência, né, do grande investimento que o município fez com a aquisição do prédio da FAP, todas as mudanças necessárias, enfim, para a rede de educação, mas que vem para valorizar a educação no nosso município. Então, a nossa base de cálculo é os 23 milhões, os 25 daria 5 milhões e 800, até o momento nós aplicamos 4 milhões e 5 milhões e 530. Então nós aplicamos 23,78, até o final do ano nós chegaremos ali com os 25% tranquilamente, né? Nós passaremos por eles também. Nosso resultado primário, então nossa receita primária, mais a despesa paga, nós ficamos com o resultado primário, né, sendo de menos 103 mil. A nossa meta na LDO e na LOA seria menos 4 milhões, então ainda está dentro aqui da nossa meta, sem também uma meta de menos 4 milhões, até a gente estava falando de meio agora, né? É uma meta alta, mas vocês percebam, né, que entre o que entrou e a despesa nesse primeiro, a gente fica numa parede, porque deu menos 103. O resultado nominal, então nosso estoque da dívida era menos 2.800, em 30 do 4 está menos 1 milhão e 31, né? E o nosso resultado nominal abaixo da linha ficou em menos 1 milhão e 50. Conclusão, né? Nós percebemos que nesse primeiro quadrimestre nós estamos com um cenário, digamos assim, que nos exige um pouquinho mais de conservadorismo,
né? Nós não podemos dar grandes passos, né? Nós temos uma receita que ela não cresce no volume tão esperado quanto nós gostaríamos, né? E as despesas do município, elas são, a gente está procurando controlar elas para que sempre fique um pouquinho abaixo da nossa receita, né? Nós não podemos extrapolar isso, então a gente tem mantido essa sistemática para que o nosso município fique com a saúde financeira, cumpra todos os seus limites e não tenha nenhum problema legal, né? Porque a gente sabe, a partir do momento que não sai uma certidão negativa, começam-se os nossos problemas maiores. Mas, graças a Deus, tudo vem sendo levado com bastante cuidado, bastante segurança, para que o nosso município ele possa continuar investindo onde é necessário, aplicando os recursos onde existe essa necessidade. Enfim, pessoal, alguma dúvida? Alguma sugestão, alguma colocação? Né? Espaço aberto. Só uma curiosidade, eu não sei se é contigo. Qual que é o índice do IDH aqui no município? Vocês têm noção? Eu não me recordo agora de cabeça, mas a gente pode... Porque é aplicado bastante na saúde e na educação, né? Queria saber se subiu esse índice ou não. Se está em crescimento, se está estabilizado, se está em baixa. O que é que teria usado, será? É só o correto em consulta. Mas na internet não é um dado oficial. O IBGE, talvez. O IBGE normalmente ele traz esse plano. O último censo foi 2022, né? Se não me engano. O IBGE, né? Ele está atualizado parcialmente, né? Isso aí. Não teve mais depois, não. Não sei se teve, não sei se a prefeitura faz um controle. Não, a prefeitura, como é um índice de geral, né? Desenvolvimento, então não é só nosso. Tudo bem, Carla, eu pesquiso. Só achei que vocês tivessem. Eu lembro uma vez que era alguma coisa 0,8, mas aí eu não lembro mais depois. Sim, acho que é isso aí, né? É. 0,7, 56, algo assim. Que eu lembro. É praticamente 0,8. É aplicado 25% na educação? No mínimo, sim. A gente Pela lei vai federal. um pouco mais. É exigência, né? Legal. É um monte. Aí tanto tira É 15, muito 25% de educação, mas 15% de saúde. Eu já vou 15 trazer que era 20 a saúde, né? É? 18, 20. A saúde foi Foi- em 23%, né? Teve um ano que chegou. Não, acho que 22, alguma coisa, né? Que eu lembro que foi falado. Mas a saúde vai Acho que o passar ano, dos acho. 18, né? Ah, sim. Isso aí entra o dinheiro que vai para o hospital também, Evandro. Só que é de recursos Do dos- município, assim. alguma coisa assim do hospital, não muita coisa, mas o Não, a restante gente já paga com vai. ácido do contrato de gestão. Oi? A gente paga com ácido. Sim, mas entra, acho que o que eu me lembro, por ano, O do contrato de Aspes. gestão é do hospital da... É Não, mas do peito, Aspes. O quê? Que paga pro hospital, quanto desse parte do índice? A gente paga em torno de uns 2,5 milhões de ácidos pro hospital, né? Porque é o contrato de gestão. Teria que ver se o índice de crescimento e desenvolvimento acompanha o investimento. Não acompanha, esquece. Não acompanha, né? Não acompanha. Na educação eu vi que foi bem baixa a Porque a avaliação. gente sempre vai ter que investir para depois ter o retorno. E aí é sempre aquela questão da manutenção. E aí uma outra questão que eu percebo muito disso de uma maneira particular. A educação ela é dada, então é compradas apostilas, é o cuidado. E tu tem que ter, desde em casa, o pai, a mãe ensinando, isso é positivo, é bom. Você tem que se esforçar para conseguir. E hoje em dia parece que eu tenho que ter o note, eu tenho que ter a apostila, eu tenho que ter tudo. Mas, esse estímulo da criança, esse interesse. Não adianta coisas materiais só. Né, essa criação desse. E em tudo isso. Eu né? sei. Por isso que eu falei. A coparticipação Da família, né? da família, E todos do envolvidos. todo, né? Porque você pode dar tudo Mas não tem. e não O tem. último IDH que saiu pra nós foi só 2010, tá? Mas eu não acho que Olha, Isso aí. Não, é que Eles não, eles não fazem. quanto que era antes? 0758. 0,758. Eu disse, era 0,76 alguma coisa. Mas lá de Mas tá 2010. bem, tá bem. 2010. Tá bem ainda comparado. Tá
Bom dia. O Natal ocupado Hoje lá. nós Mas saiu um dado essa semana, acho que no nacional, dos 5.000 e poucos municípios, nós estamos em 1.100, uma coisa assim. Sim, É, a nossa do região estado? agora- No Brasil. Ah, no Brasil, lógico. Tem 5.700. Porque no Rio Grande do Sul, o melhor foi ali perto do Picada Café, uma coisa assim. Eu vi alguma coisa também. E diz o que é desenvolvimento, esse índice. Mas nós não temos problemas grandes comparados a outras localidades, Não né? temos. E temos uma cidade que gera emprego, que ela tem É essa porque o demanda. povo né? trabalha também, né? Isso, Puxa né? vida, todas as áreas. Então, é diferente de outras áreas, né, que pega o município lá da fronteira, campanha, que não tem indústria, é situação diferente. Então, nosso município aqui é mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, volta a palavra para o nosso vereador também, presidente, das suas considerações. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aí? Entenderam? Tudo certo. Então, encerramos então essa audiência pública. Agradeço aqui a presença de todos. Carla, muito obrigado pela apresentação e um bom dia a todos. Obrigada. Isso aí. Muito bom.